a família, a escola e a educação sexual, essa orientação sexual. Quem for entrando e for chegando, boa noite. Ah, sim, agora sim. Quem for, quem for chegando, vai deixando o nome de vocês aí no chat, para ir acompanhando. Sim, é. A turma de vocês tem muitos nomes iguais. Também tem o nome completo para eu conseguir identificar. Por enquanto, só. É. Bom, gente, pronto, podem ir pegando. Ótimo. A gente vai seguir a seguinte rotina, certo? Eu tenho dois slides que a gente vai tentar dialogar as temáticas, que é a questão da família, o papel importante da família na sociedade e a questão da contribuição da escola e a questão da orientação sexual, que sempre foi tratado como um tema polêmico dentro da educação, principalmente na educação infantil, né? Principalmente na educação infantil, porque justamente tem esse preconceito da família em relação à escola trabalhar essa orientação sexual com as crianças, né? Então a gente vai ver isso ao longo da nossa aula. Eu vou transmitir a tela para vocês, para poder vocês acompanharem os slides, certo, pessoal? Pronto, conseguindo ver? Pronto. A primeira coisa que a gente irá tratar na nossa aula de hoje é a questão da família como instituição responsável pelo aprendizado dos seus filhos e das crianças que, para nós professores, são alunos, certo? Então, primeiramente, qual é o conceito de família? Então, a família ela tem esse conceito de unidade básica da sociedade, que é formada por indivíduos, né? E esses indivíduos começam a viver em um grupo específico chamado família, né? Criando vínculos e laços afetivos. Então, como eu já falei, é um grupo de pessoas que podem ser de mesmo sangue, né? Unidas legalmente, como no casamento e na adoção. Certo? Então, isso é o conceito de família. Ainda no conceito de família, a gente traz o aspecto histórico da família. Né? E o termo família foi criado na Roma Antiga e é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Não é porque é um conjunto de pessoas que criam um vínculo afetivo sanguíneo e que vivem em um mesmo ambiente doméstico. Então, com a Revolução Industrial, há uma mudança democrática e as famílias elas diminuem. Alguém quer falar? Pronto, deixa eu pedir a vocês que cada um desliga o microfone de vocês. Isso. Deixa, pronto. Pronto. Tem uma pessoa sem desligar. Eu consegui desligar aqui. Pronto.
Então, esse conceito de família, né, retomando aqui, houve grandes mudanças com a evolução da sociedade. E a gente vai ver que o mundo real, esse mundo social em que a gente vive, ele influencia muito em nossa construção enquanto ser humano, né, indivíduo, cidadão ativo na sociedade. Então, aí a gente precisa entender um pouco sobre a estrutura familiar, né, que a família ela pode assumir essa estrutura ou nuclear ou conjugal, que consiste num homem, numa mulher e nos seus filhos, né, sejam biológicos ou sejam adotados, convivendo num ambiente familiar comum. Então, isso é o conceito de estrutura familiar. Né? Então, precisa ter um pai, uma mãe, precisa ter uns filhos, sejam eles biológicos de sangue ou não, adotados, né? E eles precisam viver em um ambiente em comum, que é um ambiente que a gente viu anteriormente, um ambiente doméstico, um ambiente domiciliar. A estrutura familiar existe vários tipos, né? Então, existem vários tipos de família. Existe a família nuclear, a família ampliada ou extensa, a família monoparental e famílias alternativas, né, que a gente vai ver cada uma delas. O que seria essa família nuclear? É aquela família padrão, a família comum, que é o pai, a mãe e os filhos, né, sejam adotados ou sejam de sangue. A família ampliada ou extensa, que é aquela família enorme, né? Que tem irmãos, onde o pai ele tem sua esposa, teve filhos com aquela esposa, depois não continuou o casamento com aquela pessoa, casou com outra pessoa e teve filhos com outra pessoa, e assim foi aumentando essa família. Né? Isso é a família ampliada ou extensa. Nós temos a família monoparental, que é aquela família em que é apenas o pai ou a mãe, né? Então, o chefe da casa não é mais o casal, é apenas um, por isso mono. As famílias alternativas, né? Que são as famílias com pais homossexuais, certo? Ou mães também, e que realmente constroem uma família e vivem ali esse convívio domiciliar. Quais são as funções na família? Né? Então, a família, por ser um sistema social uno, composto por um grupo de indivíduos, cada um com um papel atribuído e, embora diferenciado, funciona como um sistema de todos. Então, a família ela tem essa função que ela funciona como um, mas em prol do social. Né? Então, é uma família que vive no mesmo ambiente, que tem os mesmos objetivos, né? Embora que cada um pense de uma forma diferente. Mas quando se constrói uma família, os objetivos eles são em comum, né? Mas eles têm esses objetivos em comum em prol da realidade em que eles vivem, no meio social. Então, nós temos dois tipos de funções da família: as funções sociais e as funções psicológicas. Na função social, nós temos a reprodução, né? Isso é uma função social da família. Então, o casal, quando forma a família, né? Independentemente do tipo de família que a gente viu, a primeira característica é a reprodução, né? É aumentar essa família. A manutenção econômica, né? Se manter economicamente na sociedade. A colocação, que é o seu status dentro da família. A socialização educacional. Isso são as funções sociais. Elas têm essa visão de coletivo, na verdade. A função psicológica, ela é a necessidade de afeição e segurança, tanto para os pais quanto para os filhos, né? Então, tem essa questão de proteção, de segurança. A satisfação das necessidades sexuais dos que se associam maritalmente, que são os pais, né? Então, de qualquer forma, vai existir essa satisfação, né, sexual nas funções psicológicas da família, dentro da família. Então, temos esses aspectos que fazem parte desse contexto familiar. Nós temos também o parentesco, que nós temos o parentesco em relação
que unem duas ou mais pessoas, seja por vínculo de sangue ou vínculo social, né? Que isso engloba, na verdade, o casamento, né? Que nós temos o parentesco por casamento com vínculos de sangue ou vínculos sociais, o parentesco, que é o principal fator da manutenção da unidade social, né, na cultura primitiva, é aquele parentesco por aparência, na verdade, por parecer, fulano parece comigo. Será que é família minha? Não é? Então, gera esse impacto de dúvida, na verdade. E o parentesco por sangue mesmo, ou por vínculo social. Então, nós temos aqui o parentesco por consanguinidade, né? Que é a questão do pai, filho e mãe, que é o parentesco em primeiro grau, irmãos e avós, que são parentesco em segundo grau. Nós temos tios, sobrinhos e bisavós, que é em terceiro grau, e primos e trisavós em quarto grau. Então, nós temos todos esses graus aí de parentesco. Então, quando é o pai, o filho e o irmão, primeiro grau, o pai, filho e mãe, primeiro grau, irmãos e avós, segundo, tio, sobrinho e bisavô em terceiro, e primo e trisavós em quarto grau. Então, de qualquer forma, a gente faz aquela certa confusão quando a gente diz eu tenho primos de segundo grau, né? Quando a gente se refere aos filhos dos nossos tios, né? Então, eles não são primos de segundo grau, eles são primos de terceiro grau, né? Só são de segundo grau quando são dos irmãos, dos nossos irmãos. Ele é filho de quê? De tua prima? Quando é primo, já é quarto grau, né? Então, automaticamente, ele vai ser primo de quarto grau seu também, viu? Ele só iria ser primo de terceiro grau se fosse filho de um tio seu. É porque a gente faz essa confusão, na verdade, porque a gente ouve muito falar primo de segundo grau, primo de terceiro grau, aquele primo lá distante que a gente nem conhece, né? Então isso acontece, essas confusões. Nós temos aqui o parentesco por afinidade, que é a questão do sogro. Alguém quer falar? Nós temos o parentesco por afinidade, que é a questão do sogro e da sogra. Aí eles têm também um grau de colocação, que é em primeiro grau, o sogro e a sogra. Isso. Agora é por afinidade, não é por consanguinidade, não, porque eles são parentes porque vieram para a nossa família por alguma relação conjugal, né? Então é afinidade, não é consanguíneo. A gente não tem esse tipo de relação, não é uma relação genética de sangue, certo? Mas o grau de colocação, eles são de primeiro grau. O genro e a nora também são em primeiro grau, cunhado e cunhada em segundo grau, e o cunhado e cunhada não existe juridicamente. O cunhado, na verdade, com cunhado e com cunhada não existe juridicamente, certo? Porque aí é um aspecto diferente, peculiar. O padrasto e madrasta em primeiro grau, enteado e enteada também em primeiro grau, e marido e esposa não são parentes, né? Sua relação é de vínculo conjugal. Então, eles não têm aí um parentesco, né? Conjugalmente consanguíneo. Nós temos aí a relação do casamento, né? Tudo isso está dentro do conceito de família. Então, o casamento ou matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, religioso ou social,
e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade. Né? Então, esse é o conceito de casamento, a relação entre duas pessoas com essa relação interpessoal de intimidade. Nós temos tipos de casamento, né, que são muitos. A sociedade ela cria diversas expressões, como não, nós temos vários, mas tem mais, tem vários. A sociedade ela cria diversas expressões para classificar os diversos tipos de relações matrimoniais que existem. Então, o casamento ele pode ter uma série de variantes quanto à questão econômica, a questão dos números de cônjuges, que a poligenia, a questão social, religiosa e também legislativa. Então, os tipos de casamento vão estar associados a essas questões: econômica, social, conjugal, religiosa e legislativa. Nós temos as questões religiosas, é claro, o casamento religioso, aquele que a gente vai para a igreja, não só o religioso católico, mas também de outras religiões. As questões legislativas, que é o casamento, nós temos aí o casamento civil, exato. Nós temos o casamento putativo, certo? Que é aquele casamento imaginário, né? Que se imagina ser verdadeiro por ter preenchido todos os requisitos de existência, validade e produção de efeitos, né? Então, é esse casamento imaginário, na verdade. É que você acha que está casado com alguém, onde, na verdade, legislalmente e comprovadamente você não está. Sim, senhora. Exato. Né? Não, ele não tem algo que comprove ali que realmente ele é casado com aquela pessoa, é imaginário. Então, o que vocês conhecem, o que vocês conhecem, a Mancebade junto, que a gente conhece, na verdade, a Mancebade junto, é esse casamento putativo, né? Porque, de qualquer forma, eles têm a vida de um casamento religioso, de um casamento civil, mas que comprovadamente, né, eles não têm essa comprovação, esse registro legal. Nós temos também o casamento misto, né? Na verdade, se o casamento ele é religioso, para os noivos que um tem fé e o outro não, falamos da religião católica, eles deverão pedir uma dispensa para celebrar o matrimônio misto, onde se coloca por escrito que a educação dos filhos vai ser de fé católica, portanto, um dos dois deve estar batizado. Então, é a questão, por exemplo, quando uma pessoa é de uma religião e o outro pertence a outra religião, né? Então, eles fazem essa misticidade, né, entre as religiões. Eles fazem, na verdade, um acordo. Nós temos, cadê? O casamento nuncupativo, né, que é o casamento realizado quando um dos contraentes, uma das pessoas que estão casando, está em risco de morte, né? E não há tempo para celebrar o matrimônio dentro daquelas conformidades, preparar uma data, fazer os preparativos, uma festa, alguma coisa do tipo, né? Então, quando a gente fala no compativo, essa palavra ela vem do latim e se refere ao ato nominal, vocal e oral de designar solenemente. Então, o casamento ele é feito, geralmente quando a pessoa está em risco de morte, ela é feita no lugar onde a pessoa está no momento. Né? Então, seja um hospital, seja na sua casa, ou independentemente do lugar onde ela esteja no momento. Então, é feito, geralmente isso acontece horas ou dias antes da pessoa falecer. Nós temos
Nós temos o casamento por questões sexuais, né? Que nós temos aí o casamento homossexual, ou como a gente conhece, o casamento gay. Nós temos o casamento aberto ou liberal, que ele tem a mesma função quando a gente se refere, por exemplo, a um relacionamento aberto, né, em que a gente está junto, mas ao mesmo tempo nós temos liberdade para fazer outro tipo de coisas e ter relações com outras pessoas, relações de afetividade. Né? Então, tem também o casamento aberto. Não entendi. Exato. É, dificilmente haver o casamento. O casamento geralmente ele acontece fora, né, no exterior. Católica. Isso. Pronto. Continuando, nós temos o casamento branco ou o celibatário. Né? O que seria esse casamento branco ou celibatário? Aquele casamento em que, de qualquer forma, o estado da pessoa ainda seria um estado em que ela se mantém solteira. Né? Então, esses casamentos. Exato, exato. Porque, na verdade, eles se casam com a entidade, na verdade. Então, eles estão ali para servir ao Senhor. Então, eles criam um vínculo de relacionamento, na verdade, mas continuam com status de solteiros. É sua afetividade, sua responsabilidade com a ordem. Exato. De votos, isso. Diga. Não, não, esse tipo de casamento não. Porque aqui nós estamos. Não, porque na verdade aqui está falando do casamento referente às questões sexuais, né? A questão do relacionamento sexual. Então nós temos a homossexualidade, o relacionamento aberto e o celibatário. Nós vamos agora para o casamento, levando em conta as questões quanto aos números de conjugue. Aí responde a sua pergunta. Certo? A pergunta que você acabou de fazer tem a ver aqui com o que a gente vai falar, né? Que nós temos o casamento monogâmico, né? Que é o casamento comum que a gente vê, né? Entre um homem e uma mulher, são só apenas duas pessoas, ou seja, homossexual ou casamento normal, certo?
é aquele casamento entre o homem e a mulher. Então é chamado monogâmico porque são duas pessoas, certo? No casamento. Nós temos o casamento poligâmico, certo? Por quê? Porque é a união reprodutiva entre mais de dois indivíduos de uma espécie. Né? Então, isso acontece também em qualquer reino, né? Seja com animais, seja com pessoas. Então, a poligamia, na verdade, ela se refere à relação é, entre o casamento, a união conjugal com mais de duas pessoas. Né? Então, monogâmico, até duas pessoas, até não, duas pessoas, que não existe um casamento sozinho, com duas pessoas, e poligâmico, com mais de duas pessoas no casamento. Nós temos também o casamento poliândrico, né, que é a união em que uma só mulher é ligada a dois ou mais maridos, né, ao mesmo tempo. E é o oposto da poliginia, que é uma forma de poligamia em que o homem possui duas ou mais esposas, certo? Então, poliginia é quando o homem ele tem mais de uma esposa, né? Então ele tem duas, três, quatro. E o poliândrico é ao contrário. Isso acontece com a mulher, quando a mulher tem dois ou mais maridos no relacionamento, no casamento. Diga. Não entendi. Tá cortando tua fala. Quando a gente fala no termo poligamia, quando a gente se refere ao ser humano, ele tem essa característica de mais de duas pessoas. Então, poligamia é um casamento com mais de duas pessoas. Não entendi. Ixi, Maria, acho que a minha internet tá ruim. Eu ainda não tô. Tem va- Eu não entendi muito bem, por causa que tá travando a fala de vocês. Mas geralmente o casamento ele varia muito de religião para religião, essa questão da poligamia, não é? Então, às vezes envolve a idade, às vezes envolve pessoas da família. Então, vai muito do país e vai muito também do tipo de religião, né? Então, geralmente os países que acontecem muito a questão da poligamia, os Estados Unidos, o Sudão, é, tem Nepal, que a religião elas são bem peculiares e é mais comum acontecer a poligamia por lá. Mas alguém está falando? Nós vamos ainda em relação ao casamento, nós temos a questão do divórcio, né? Então, que é um processo legal e que pode envolver questões que levam em consideração a pensão alimentícia, né, aos filhos e também à própria pessoa, ao cônjuge, né, no caso, se o seu parceiro ou parceira não tiver condições de se manter,
né? E a outra pessoa ela tem, então é atribuída um tipo de pensão àquele indivíduo. A regulação do poder paternal também, a relação à partilha de bens, isso é comum a gente ver muito na questão dos divórcios, questão dos direitos iguais para ambos, então vamos partilhar tudo, e a regulação de casa, de morada e da família, né? A questão de igualar, na verdade, ver onde vai morar, com quem vai morar, o que, é que a gente vai fazer a partir de agora, né? A questão da separação. E tudo isso é feito. O que é que vai acontecer com os filhos, com quem vai ficar, né? Quem não ficar, o que é que vai contribuir de alguma forma, porque se tem o pai, se tem a mãe, né? Independentemente do tipo de casamento que a gente viu, nós temos as pessoas que são responsáveis é, por aquele relacionamento, né? Então, a partir do momento que duas pessoas elas entram num relacionamento matrimonial, de casamento, o que é que acontece? Elas têm uma responsabilidade, então elas montaram uma família. Então, essa relação, ela vai ser ali partilhada entre ambos. Então, se vier filhos, se eles construíram uma casa, uma vida juntos, então, automaticamente, quando o divórcio acontece, isso vai acontecer atribuições, divisões, né? Então, vão ser tarefas que vão ser subdivididas entre ambos. Quais são as causas mais comuns e as causas diversas do divórcio? Estão conseguindo me ouvir? Ué. Como? Oh, vocês desliguem os microfones de vocês, porque às vezes a interferência que dá é todos os microfones ligados, né? Quando vocês forem falar e vocês ligam, falam, quando terminar, desliga novamente. Pronto, vamos lá. Nós vamos agora para as causas do divórcio, né? Então, a taxa de divórcio, se a gente for analisar na nossa realidade, atualmente, essa taxa é muito alta, né? Então, é uma taxa altíssima. Pessoas estão se divorciando o tempo todo. E ela é decorrência do individualismo moderno. Então, a gente vive uma sociedade em que, na verdade, nós somos individualistas, nós somos egoístas. E nós temos essa individualidade do modernismo, na verdade, da procura da felicidade, do controle rigoroso das relações sexuais fora do casamento, né? Então, isso acontece, a questão é um dos motivos para o divórcio. Tem também as questões econômicas, geração de filhos, e interesses de parentesco que une uma família que não tem mais força para sustentar um casamento. Então aí entram questões econômicas que começam a interferir e isso gera um desconforto ali no relacionamento. A geração de filhos, às vezes, na maioria das vezes, os filhos vêm, mas vêm em maneiras inesperadas, que não são os momentos propícios, e isso acaba interferindo também no relacionamento, né? E a questão dos interesses de parentesco também, né? A questão de isso interferir e vai fazer com que o casamento se desgaste, né? E acabe chegando a um divórcio. A família ela representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Então, as famílias elas têm um perfil, na verdade, que acaba influenciando o meio social, fazendo parte desse grupo, e também ela pode ser influenciada por outras pessoas. Então, quantas vezes a gente não vive um status, na verdade, em que a gente faz aquilo para poder ser bem visto na sociedade.
né? E a sociedade acaba também opinando sobre nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida conjugal, né? Então, a família, na verdade, ela é esse grupo social, então ela é parte integrante também da sociedade. A família que se encontra no século XXI é uma família completamente diferente da família do início do século XX. Né? Então, a modernização, na verdade, a economia, a política, e a religiosidade e outros aspectos, a sexualidade, ela influenciou muito no conceito de família que nós temos na sociedade hoje. Então, a família tradicional ela está sendo substituída por outras formas de família, certo? Assim como também nós temos os tipos de casamento, isso é consequência. Né? Então, a partir do momento que acontece o casamento, ali é o início da formação de uma família. Pode falar. Exatamente, justamente por esse perfil, esse status de família que mudou. Exatamente. Até porque, como a gente viu anteriormente, os tipos de casamento, então nós temos casamentos poligâmicos, homossexuais. Então, isso influencia no tipo de família, né? Na questão de quebrar esse tabu da família tradicional, que antes a gente tinha como família tradicional aquela família que teria que ser um pai, que teria que ser, na verdade, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher em que ambos faziam o casamento, tinha aquele relacionamento matrimonial, casavam-se, a partir daí o marido ia trabalhar para sustentar a família, a mulher seria dona de casa e iria reproduzir, né, ia ter filhos e cuidar dos filhos e do marido e da casa, da família. Né? Então, esse perfil de família tradicional, né, ele não é tão comum na nossa sociedade contemporânea, essa sociedade moderna. Então, mudou. Então, nós temos vários tipos de família e, como consequência disso, não entendi. A mulher ela foi ganhando seu espaço na sociedade, né? Então, a questão dos direitos, os direitos iguais, né? Então, a mulher ela pode trabalhar, ela pode ser independente, né? Ela pode construir uma família sozinha, não é? Então, que a gente viu ali o tipo de família, né? Então, ela pode, exatamente. E por mais que ela tenha seus filhos, sua casa, é, não é considerado como se não fosse uma família. Por mais que os filhos não sejam biológicos, a gente sabe que a família ela também é construída com filhos adotivos. Com novas formas de estrutura, a família do século XXI ela é marcada pela diversidade cultural, étnica e sexual. Né? Então, isso influencia muito na estrutura familiar da nossa sociedade atual, século XXI. Né? Então, a evolução, se a gente for analisar o quanto nossa sociedade mudou, exatamente. Exatamente. Uma mãe que cuida de filhos sozinhas, um pai que cuida de filhos sozinhos, né? Por justamente não querer outra pessoa justamente com esse vínculo sexual, esse vínculo afetivo, né? Tem pessoas que não querem, né? Então eu conheço uma pessoa que ela não quis casar, não quis uma pessoa para ter esse relacionamento afetivo, sexual. Então ela adotou e essa pessoa construiu sua família com filhos e vive e cuida
tem a vida social normal. Exatamente. A família ela tem uma ligação também fundamental com a sociedade, porque é com ela que aprendemos o significado de amar, de ser amado, o que é que quer dizer de verdade ser uma pessoa, ter seus princípios, ideais, objetivos. Então, isso nós aprendemos, na verdade, com a sociedade, com a nossa convivência. Então, isso a gente aprende com o outro. Né? Então, a gente precisa dessa ligação com o meio externo, com o meio social. Vamos lá. Deu para vocês entender essa parte de família? Esse material tá disponível também lá na plataforma do Google Sala de Aula, certo? Tá lá, esse primeiro slide, ele tá em forma de link. Ele tá o link. Se vocês não conseguirem abrir, aí vocês me digam que aí eu vejo uma forma de convertê-lo e postar lá novamente. Viu? No caso, esse segundo, ele tá lá em forma de slide normal, de PowerPoint. Como a gente viu, a questão da família, dos tipos de família, porque a gente precisa entender, porque como a gente fala, a relação família e educação, família e escola, que ela precisa estar ligada à educação, que ela precisa, a família precisa apoiar a instituição de ensino para que a educação seja de qualidade para seus filhos, ela precisa também educar os seus filhos. E é, entra também a questão de gênero, a configuração da família, e isso engloba a sexualidade. Então, isso também é importante dentro das famílias. E quais são os impactos que, na verdade, isso tem dentro da educação infantil? Né? Então, por ser, ter esse tema, sexualidade, a gente já imagina logo sexo, relação sexual, aquela relação mais íntima. Né? Mas quando a gente fala em sexualidade, necessariamente não é só esse tipo de relação. Né? Então, é você se autoconhecer, conhecer o seu corpo, né? Se identificar enquanto gênero, né? Enquanto pessoa, enquanto status na sociedade. Então, exatamente. Independentemente do seu gênero, automaticamente você se autoconhecendo, né, você se conhecendo seu físico e seu gênero, você respeita o próximo. Né? Então, isso é importante que seja desenvolvido na criança desde pequena. Porque se isso é desenvolvido na criança desde pequenininha, dentro da escola, e a família também dando esse suporte, então isso vai facilitar para quando aquela criança ela se tornar um jovem, um adulto. Né? Então, ela vai ter uma mente mais madura perante essas temáticas. Também vem muito da questão do. É justamente também a questão dos pais também não terem tido essa formação, né, de sexualidade. Né? Então, se a gente for levar em consideração os pais que são de uma cultura mais antiga, então eles trazem aquela cultura antes para uma cultura que agora ela não bem vista. Na verdade, ela é tratada de uma forma preconceituosa. Né? Então, eles trazem isso como um tabu, na verdade, que não pode ser quebrado. Né? Então, minha filha ela foi criada assim, ela vai ser, eu fui criada assim, então meus filhos vão ser criados assim também. Né? Então, é um tabu, é uma tradição que eles têm.
Exatamente, exatamente, muito boa a colocação de vocês, pessoal. E quando a gente traz esse contexto de sexualidade dentro da educação, principalmente no contexto da educação infantil, que é o que a gente aborda, é justamente isso: é trabalhar o eu com a criança. Né? Então, desde a educação infantil, desde a creche, é trabalhado com a criança. Ela conhecer o seu próprio corpo, ela se autoconhecer, que é a questão, não sei se vocês já perceberam, que em todas as creches e escolas que têm educação infantil, eles têm um espelho, ou na sala de aula, ou em qualquer ambiente da escola, e que é trabalhar a criança, ó, esse aqui é fulaninho, ó, você aqui, ó, é fulaninho, isso aqui é seu rosto, isso aqui é seu braço, isso aqui é seu corpo, seu pé. É,
Mas é justamente isso. A educação infantil ela é trabalhada por eixos temáticos. Então, vai ter eixos em que a criança ela vai se autoconhecer, ela vai conhecer seu corpo, ela vai adquirir hábitos de alimentação, de higiene, de interação social, de fala, de desenvolvimento do seu corpo, que é a questão da motricidade. Né? Então, tudo isso vai ser trabalhado dentro da educação infantil. Pode falar. Exatamente. Exatamente, né? E a opção sexual, ela é individual de cada um, né? Então, cada um se conhece, sabe o que é o seu eu, como é o seu eu, né? Então, tem casos que a criança, desde pequena, ela já apresenta, aparenta traços da homossexualidade. Mas o que é que acontece? A sociedade, ela é tão preconceituosa que acaba reprimindo, né, aquela opção sexual daquela criança, que ainda não é uma opção sexual formada, né, concreta, mas que deve se ser respeitado ali naquele indivíduo. Né? Então, tem que ser algo que deve ser trabalhado na escola de uma forma natural e não de uma forma que exponha aquela criança. Né? Porque ali, qualquer atitude que exponha o indivíduo gera de qualquer forma um trauma, né? E isso não acontece só na opção sexual, isso acontece na questão do abuso também, do abuso sexual, como vocês falaram aí, a questão de identificar através de desenhos. Isso é feito na psicopedagogia. Quem é psicopedagogo, ele faz esse trabalho minucioso justamente, juntamente com o psicólogo. Né? Por quê? Porque o psicopedagogo ele vai atuar de uma forma mais direta com o trabalho multifuncional, com outros especialistas, né, pedagogo, fonoaudiólogo,
psicólogo, uma equipe que vai atuar ali e, na verdade, a criança, quando ela é pequena, isso a gente falando da educação infantil, as crianças de 3 a 5 anos de idade, mais ou menos, ou até menos que isso, de 2 a 5 anos, 5 6 anos de idade, o que é que acontece? Elas não falam, elas não dizem o que acontece, porque elas não sabem dizer, né? Elas não sabem como explicar o que é que está acontecendo ali com elas. Então, elas se expressam ou através da brincadeira, né? Ou através do desenho, ou gestos, ou até mesmo o seu comportamento em casa ou nos lugares, ou até mesmo quando vê o agressor, né? Então, isso é muito comum. Então, como vocês citaram no desenho, né? A criança, quando ela é instigada, porque isso vai precisar de um estímulo, quando ela é estimulada a pensar e a recriar aquelas situações, então ela vai expressar ali através do desenho. Então ela vai expressar o agressor como se fosse um monstro, uma coisa ruim, uma coisa feia. Então isso vai ficar visível no desenho, né? Se é através da brincadeira, então ela vai tentar narrar aquela situação, o que acontece, né? Então ela vai expressar isso através do momento, né? Então são N situações em que a gente consegue identificar isso por meio da criança. Então por isso que é importante esse olhar atento dentro da instituição. Nós, enquanto profissionais da educação, que trabalhamos com a educação infantil, precisamos ter esse cuidado, né? Até porque os pais, quando eles colocam os filhos na escola, eles colocam nesse ambiente porque eles confiam nos profissionais que estão ali naquela instituição, né? Porque se eles não confiassem, eles não deixavam os filhos na escola por um longo período de tempo, que é o caso das creches, que tem crianças que passam o dia inteiro na escola e o pai só pega de noite, né? Deixa de manhã e só vem buscar à noite porque precisa trabalhar. Então a criança ela passa um grande período do seu dia ou da sua vida mesmo na escola. Então é o professor ali, é os profissionais que estão dentro da instituição que vão cuidar daquela criança, né? Então vão ter que dar banho, vão ter que dar comida, vão ter que colocar para dormir, vão ter que ensinar, vão ter que brincar, né? Então, é toda uma rotina que é feita e é preciso que essa rotina seja feita com responsabilidade, né? E que forme aquela criança para um futuro próximo, porque aquela criança ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai precisar trabalhar, ela vai precisar viver em sociedade, vai construir uma família, e essa família, quando ela construir, vai passar por tudo isso de novo, quando tiver filhos, vai colocar na escola e vai gerar outra família e assim os descendentes. Então, na verdade, é um ciclo, né, da nossa vida humana. Então, todo mundo vai passar por isso, todo mundo já passou, quem já é adulto já passou por isso. Então, isso acontece. Então, essa questão da sexualidade, ela é vista pela escola como uma forma preconceituosa, porque geralmente os pais, eles não se sentem seguros, né, e não têm uma certa liberdade para falar sobre a sexualidade com os filhos, né? Quando a gente vai saindo um pouco da educação infantil, que a gente vai lá para um ensino fundamental, mais um ensino, os anos finais, por exemplo, que ali entra a reprodução humana, como é que se gera a criança, como é o nascimento, a questão do relacionamento, como é que gera, quando diz, como gera uma criança. Então aí entra a questão da relação sexual. Como você explicar isso a um aluno de 14, de 11, 12, 13, 14 anos, não é? Então, é muito difícil. Por quê? Porque como os pais eles não se sentem à vontade, não se sentem abertos para sentar e conversar isso com seus filhos, então o que é que acontece? Esse primeiro contato é na escola, né? Então, o professor muito cedo.
O diálogo, na verdade, né? É, porque isso não precisa necessariamente ser uma regra. Essa questão de orientar os filhos para a sexualidade, isso deve acontecer naturalmente, né? Não seja uma coisa que seja imposta. Ó, vamos conversar hoje sobre isso. Ah, porque isso pode se fazer, isso não pode. Isso tem que ser algo natural, acontecendo em forma de diálogo, porque isso requer uma questão de respeito, uma questão de confiança, né? Onde o filho vai chegar para a mãe, para o pai, vai conversar, vai falar, né? Então isso vai acontecer de uma forma natural, né? E quando isso pode falar, exatamente. É verdade. Então, todos os pontos que a gente, já conversando aqui, a gente já viu que existe esse tabu, esse instinto de negação, na verdade. Tanto acontece da família, essa negação de discutir, na verdade, sobre esses temas, sobre sexo e sexualidade. E existe também uma negação também da escola, né? Porque muitas vezes a escola ela também joga essa responsabilidade na família. Ah, mas isso tem que ser aprendido em casa. Mas se não acontece em casa, a escola ela vai se negar a isso? Não, porque também isso faz parte da escola. Existe uma educação sexual.
né? É o que acontece muito, né? Essa questão da discussão sobre esses temas. Então, quando isso acontece de jovem para jovem, é como se eles se entendessem, né? Então, a comunicação, ela fica mais fluida, na verdade, eles compreendem melhor, né? Do que o próprio professor falando, uma pessoa mais velha, né? Então, isso até facilita, fulano está falando isso, realmente isso acontece, então eles vão se identificar, né? Então, mas só que a gente tem que levar em consideração também a atitude do professor dos professores dentro da instituição de ensino, porque quando fala em sexualidade, né, tem professores que levam isso mais para o lado é, pejorativo, não levam tão a sério, né, não dão a devida importância, acabam falando de uma forma que o aluno não compreenda, entenda, na verdade, de outra forma, né, dão outra interpretação, acabam tanto passando vergonha, acaba também o aluno interpretando e fazendo o que deveria fazer ao contrário, fazendo ao contrário, né? Então isso acontece também, né? E muitas vezes a escola ela finge que trabalha esse assunto, né? Então quando a sexualidade, então vamos fazer uma palestra ali de meia hora, 20 minutos, para falando superficialmente, pronto. É, ali a escola trabalhou o que era sexualidade, né? E na verdade não explora, não tenta sanar as dúvidas, as curiosidades dos alunos, né? Porque eu já dei aula de sexualidade, de reprodução humana, em turmas de oitavo e nono ano, e juro a vocês, uma semana só não dá para você dar uma aula, não. Porque a curiosidade é tão imensa, é enorme a gama de perguntas, de questionamentos em que eles lhe bombardeiam assim, e que eles são curiosos, e dali o que você responde, ele já faz outra pergunta referente àquilo, mas por que acontece isso e isso, como é que acontece isso? Ah, porque eu não sei, eu não olho em casa, ninguém me fala nada, o que eu sei é pela internet, e a gente sabe que a internet ela é um ambiente que tem muita informação, mas também tem muita fake news, né? Tem muitas informações que não são bem compreendidas, tem muita coisa também explícita, né? Que o aluno também não deveria ver aquilo antes de compreender, né? Então, isso acontece também, por ele alguém não orientar em casa, ele acaba procurando por si só, por si próprio. Exatamente. É. Então, ó, é possível trabalhar com o tema da sexualidade nas escolas infantis? Sim, né? Então a gente já viu que a questão da criança se conhecer, saber as restrições do seu corpo, saber como cuidar também, porque quando a gente fala de sexualidade, é também o cuidado com seus órgãos sexuais, suas partes íntimas, saber cuidar, né? Saber também quem cuida também, porque eles são crianças, são é, pequenos que precisam de cuidados. Então, na verdade, outras pessoas vão cuidar dessas crianças. Então, elas precisam também entender, se conhecer. Então, por isso que é trabalhado muito eu dentro da educação infantil. E esse eu envolve a sexualidade, né? Que é cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar também do coleguinha, né? Isso também faz parte. Não é só uma forma individual de se abordar esse tema, mas uma forma social.
né? Então, nós temos também o modelo familiar social que ele é aceito. E a questão entra aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, entra também a LDB, entram legislações que vão assegurar essa sexualidade, esse trabalho, né? E também essa relação, essa união entre um homem e uma mulher que realmente asseguram isso, que mostra que é uma questão cultural da nossa sociedade, uma questão familiar, uma questão de vivência em sociedade, faz parte do nosso cotidiano. Aí nós vemos para a relação família, escola e sociedade, para a gente finalizar. Né? Então, porque a gente viu família, a gente viu a sexualidade nos dois eixos, família e escola, né? E a gente vai ver como é essa tríade na nossa sociedade. Né? Então, a educação, de uma certa forma, ela pertence a quem? Aos empresários, aos empregadores, é, aos políticos, ao governo, à sociedade, à escola. Então, tem N perguntas aí. Então, na verdade, a educação ela pertence a todos, né? Independentemente de quem seja. Né? Então, a educação ela faz parte da nossa sociedade e todos nós convivemos em uma sociedade que precisa de educação, que vive educação. Né? Então, nós temos essa tríade e essa tríade ela gera confiança entre ambos. Então, escola, família e comunidade elas precisam andar é, em conjunto, né, paralelamente, né, porque elas vão gerar interligações, vai ter esse instinto de cooperação, a questão do diálogo, da comunicação é importante entre escola, família e sociedade. A questão do compromisso, a família tem seu compromisso, né? Com seus filhos, com a escola, com a comunidade. A escola também tem esse mesmo compromisso com a família e com a sociedade, e a sociedade também tem esse viés. Né? Então, a escola ela não existe sem a família, né? E a família também não existe sem a escola, porque os alunos eles precisam frequentar, eles precisam de uma educação formal, né? Então todo mundo passa por essa educação formal. Então, na verdade, contempla o outro. Então é uma interação no meio social. Nós temos também a organização da família, escola e sociedade, né, a questão da estrutura de decisão, né, que é o top-down, que é uma decisão autoritária, que ela está lá no fim da pirâmide, né, e o bottom-up, que é a democracia, né, a questão de governamentação. Então, ela vai de baixo para cima, no topo da pirâmide. Então, nós temos pessoas, que é família, nós temos escola, sociedade e decisores. Né? Então, isso faz parte dessa relação família, escola e sociedade. Então, ambos, aqui, família, escola e sociedade, eles vão agir em conjunto e vão tomar decisões para a convivência harmoniosa entre essa tríade. Né? Então, primeiro, a educação ela começa em casa, na família, com amor. Né? Então, aqui nós temos a importância da família, né? Porque a educação, a primeira educação, ela começa em casa, né? Porque a criança, antes de ir para a escola, ela tem um período de convivência com a família. Então, os pais vão ensinar aquela criança a falar, a andar, a respeitar os mais velhos, a dizer por favor, obrigado, questões de educação básica, né? A escola, ela complementa, ela expande, né? Onde o aluno é transitório e o filho é para sempre, porque o aluno é transitório, porque ele não vive na escola para sempre, na sua vida inteira, né? Então ali é algo passageiro. Já o filho não, o filho é para sempre. A sociedade ela recebe, alimenta, entrega, evolui e coevolui. Então, isso faz parte da nossa convivência. Então, o tempo todo ali a gente está interagindo, vivendo em sociedade, evoluindo, caindo, aprendendo, errando, fazendo planos. Então, isso faz parte da sociedade. E, de qualquer forma, a escola ela também não existe sem a família.
né? Porque é através da família que se geram os filhos e que eles vão frequentar uma escola. É um mundo em mudança. Então, quando a gente fala desse contexto de família, escola e sociedade, a gente retoma o conceito de uma educação moderna, de uma sociedade moderna, uma família moderna. Então, o que é isso na verdade? Então, quando a gente tem esse aspecto de tecnologia, no caso aí o celular, então ele é uma biblioteca, um fax, um e-mail, um scanner, máquina fotográfica, câmera de vídeo, mapa, gravador, leitor, sistema de navegação, um espelho, um controle remoto, jornal, revista, um radar meteorológico, um banco, calculador, computador, cartão de crédito, TV, rádio, diário e agenda. Né? Então, porque se tornou o objeto mais importante de sempre. Então, quando a gente pega um celular, eu falo por mim. Quando eu pego um celular, eu faço praticamente quase tudo pelo celular. Né? Então, para mim, o celular é tudo isso. Ele é uma biblioteca. Sim, exatamente. Eu uso até com controle remoto, gente. Eu uso com controle remoto. Então, a sociedade atual, ela está muito dependente da tecnologia, né? Então, isso aqui é um meio tecnológico, né? Então, raramente eu vou a um banco sacar dinheiro para pagar uma conta, né? Então, se eu tenho a opção de pagar por aqui, então eu faço débito rápido. Então, ele traz esse conceito de praticidade. Isso é o que acontece na nossa sociedade moderna. Né? Então, aí eis o questionamento. Por que, é que se tornou o objeto mais importante de sempre para vocês? Por que, é que nós estamos tão dependentes dessa tecnologia? Mais alguém? Tem esse aspecto de tecnologia, ele tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Os pontos positivos é, a questão da praticidade, da agilidade, né? A questão também é de locomoção também, na verdade, por ser um aparelho pequeno e ter essa imensidão de funções, você ter praticamente o mundo em suas mãos. Então, isso, na verdade, conquista nossa atenção. Né? E os pontos negativos é porque isso muitas vezes interfere. Isso gera comodismo, sedentarismo, faz com que as pessoas transmitam muitas informações fakes, que acabam interferindo, né, na comunicação, na nossa comunicação no meio social. Pode falar, Caio. É. Exatamente. A população, por conta da tecnologia, ela está se tornando uma população solitária, né, isolada, porque ali fica no mundo tecnológico
e não tem mais esse contato mais próximo com o outro. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente usa o telefone para isso, né? Uma das tecnologias, que é o telefone, que é a mais utilizada, né? Então, se eu preciso resolver qualquer coisa, fulano, faz isso para mim. Às vezes você está aqui no mesmo cômodo, na sua casa, em cômodos diferentes, e você, para não se locomover até o outro, para dar um recado, uma coisa parecida, você faz isso pelo celular, né? Principalmente hoje com a facilidade que é a internet. Então, isso acaba, na verdade, um dos pontos negativos que eu vejo como ponto negativo, né, no uso da tecnologia. Tá, tá, dá tempo. Então, essa questão de família, escola e sociedade, a gente precisa refletir sobre essa ligação entre o mundo, o modelo atual social, e, na verdade, os costumes, né? Então, o mundo ele está em uma realidade de mudança, né? Então, isso é constante na nossa realidade. Então, as nossas mentes elas não estão mais adaptadas para pensar exponencialmente, né? E essa diferença ela gera um problema em que vivemos. Então, nossa mente, na verdade, ela não está acompanhando toda essa evolução, essa evolutiva do mundo social. Aí nós temos o desafio de 2080, né? Então, não podemos resolver os problemas utilizando o mesmo tipo de pensamento com que os criamos, né? Então, isso é um desafio para 2080. Então, atualmente nós estamos no ano de 2020. Então, imagina, né, daqui a 60 anos, como é que vai estar, né? Então, imaginem, os alunos no pré-escolar de hoje atingirão a reforma em 2080. Que mundo será o de 2080? A família, a escola e a sociedade, que competências necessitarão as nossas crianças para construírem as suas vidas? Né? Então, isso tudo são perspectivas de futuro. Como serão essas crianças? Como será essa pré-escola? Como será a família, como será a sociedade, o que é que elas irão fazer, que competências elas vão desenvolver, como será o mundo, na verdade. Né? Então, passar de um modelo industrial de educação baseado na memorização de fatos. Né? Então, ele traz essa perspectiva de um modelo industrial para um modelo não linear. Né? Então, antes, nós temos o modelo industrial, que é aquele modelo padronizado de memorização, baseado em fatos, que tem uma organização, uma sistemática. E nós vivemos agora, e que isso pode progredir para anos futuros, um modelo não linear, que é esse modelo multi e transdisciplinar baseado na criatividade, na colaboração, no pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas. Então, toda essa imensidão de conceitos que vão favorecer a relação família, escola e sociedade. Né? A questão da interação da criança com o mundo, né? Conscientizá-las como agentes de mudança, né? Que elas são pessoas ativas dentro da sociedade, então elas podem ser esses agentes de mudança que podem mudar o mundo de uma forma positiva, né? A questão do respeito pelo ambiente ao qual eles fazem parte, que eles são integrantes, sejam eles seres vivos ou não, esse ambiente, né, que envolva esses seres vivos ou não, com um compromisso forte para o desenvolvimento sustentável, porque a gente precisa também pensar não só em nós como indivíduos, mas também com o meio ambiente. A gente precisa ter uma visão de futuro sustentável, né? A gente já faz isso atualmente, né? E nós temos aqui o papel de cada um. Se os pais eles não têm as competências necessárias para o acompanhamento ativo na educação de suas crianças, então é preciso o quê? Educar os pais. Né? Se eles não conseguem educar seus filhos,
eles não conseguem acompanhar, ter esse acompanhamento ativo na educação, é preciso que faça essa educação dos pais. Se o sistema não tem a resposta mais adequada para responder às exigências da educação e preparação de jovens e crianças, então mude-se o sistema. É, a gente precisa trabalhar para todos com esse conhecimento crítico e geração de valores e de cultura. Por que é que ele traz aqui esse conceito de eduque-se os pais e mude-se o sistema? Porque ele traz essa visão do ano aí que a gente viu aqui de 2080, né? Que é o desafio para a nossa atualidade. Então, se os pais da nossa realidade estão assim hoje, eles não acompanham o desenvolvimento ativo na educação das suas crianças, o sistema também ele não corresponde a isso, então essa mudança ela precisa começar de agora para ontem, né? Por quê? Porque para quando se chegar lá no ano de 2080, essa mudança ela passar por esse processo de transição, porque isso não é algo que se acontece do dia para a noite, né? Isso é um processo de transição e não é um processo rápido, é um processo lento. Então, é preciso educar e mudar as crianças de hoje para elas serem adultos diferentes no futuro, né? Eles não terem esse conceito, essa população que a gente está hoje, a gente tira por esse momento de pandemia. O que é que acontece com as pessoas? As pessoas não estão levando a sério, estão levando na brincadeira. Sabem, informação não falta, né? Então, nós temos informação o tempo todo, pelas redes sociais, pela televisão, as mídias, até mesmo um ao outro conversando. Então, a gente tem que manter o isolamento social, temos que nos alimentar bem, temos que ter higiene pessoal para não contrairmos o vírus. Nós sabemos o que é o vírus, como ele se transmite, e mesmo assim, a gente ignora todos esses cuidados e esses métodos preventivos, e mesmo assim a população ainda vai para a rua desprotegida e fica ali totalmente exposta, né? Então, o que é que acontece? A população, o cidadão de hoje, né, ele não está agindo com responsabilidade perante os acontecimentos do mundo real, né? Então, se a nossa população ela está assim hoje, imagina daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então, é preciso essa conscientização de agora e começar a educar essas pessoas, mudar o nosso sistema, a nossa sociedade, para que daqui a 10, 20, 30 anos, 50, 100 anos depois, a nossa sociedade seja um mundo mais bonito, mais leve, mais harmonioso de se conviver, né? A gente tira também por outro problema que é comum e que, na verdade, já virou rotineiro, o problema ambiental do nosso planeta, né? Então, por que é que a gente passa por todos esses problemas de aquecimento global, de desastres ambientais em localidades específicas? Justamente porque nós não estamos tendo controle adequado com o meio ambiente. Nós não estamos praticando a sustentabilidade. Então, por isso que isso são temas que agora com a BNCC, eles estão sendo trabalhados dentro das escolas justamente para fazer com que as crianças de hoje compreendam e possam viver ativamente na sociedade, pondo em prática o que aprenderam, né? Com esse conceito de tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Certo? Então, é justamente esse conceito de educação, né? Então, isso se resume a tudo isso, a questões políticas, legislativas, questão de comunidade, que envolve professor, comunidade científica, pais, família, cidadãos, a questão da regionalidade, do local, e no centro está a educação, de todos para todos, com todos e por todos, né? Então, a educação ela está no centro de tudo, né? Então, ela liga, na verdade, todos esses aspectos, né? Então, isso se resume a nossa aula de hoje. Então, o mundo em 2020, em 2080, o que é que acontece?
O mundo em 2080 ele precisa ser um mundo diferente, né? Então nós estamos em 2020 em um ambiente em que mais de 8 milhões de pessoas têm acesso à internet, né? Então é um grande número. Então como é que a gente poderia imaginar que uma pessoa que moraria no sítio, né, um sítio distante, afastado demais da cidade, poderia ter acesso à internet e hoje isso é possível, né? Então, é preciso a gente levar em consideração tudo isso. Então, a escola, ela pertence a quem? O mundo em mudança, o desafio a 2080. Então, esse é o nosso desafio, na verdade, enquanto educadores, formar nossas crianças, formar as crianças de hoje, para que elas não sejam adultos individualistas, isolados, hipócritas, futuramente. Né? Então, isso se resume à nossa aula de hoje. Né? Esse aspecto família, escola e a questão da sexualidade, essa questão da convivência. Isso é muito importante dentro do ambiente, e isso é responsabilidade tanto da família quanto da escola preparar essas crianças de hoje. Né? Então não adianta eu dizer, não, eu não vou, não tem como eu trabalhar, o fulaninho ele já é assim, ele não muda. Mas a gente não pode focar só em fulaninho que não muda mais. A gente tem que focar no fulaninho que está começando agora, né, e que a gente pode moldá-lo, né, para ser um cidadão diferente futuramente, preocupado com o outro, que tenha empatia, que seja preocupado com o meio ambiente, que tenha conhecimento de política, de economia, que saiba trabalhar em sociedade. Então, são esses aspectos que levou em consideração para a construção da BNCC, que ela traz esses aspectos contemporâneos da nossa realidade. Então, temas que são muito comuns na sociedade e que precisa ser trabalhado com as crianças de hoje, né, para elas serem adultos diferentes no futuro. Se cuidem, continuem protegidos, levem a sério o isolamento social, certo? Quando eu sei que é difícil, eu tô agoniada sem poder sair de casa, mas a gente vai continuar assim. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.